A paz de Jesus, o amor de Maria, que Deus abençoe você. Seja muito bem-vindo a mais uma formação do Espalhar Amor. Nós estamos estudando aqui o livro Ser ou Não Ser Santo, Eis a Questão, do Padre Antônio Roio Marim. Se você não conhece esse livro, ele é o compêndio do livro Teologia da Perfeição Cristã. Né? É um livro que vai tratar sobre o caminho de santidade, a vida espiritual. E hoje nós vamos tratar do assunto muito importante, que são os dons do Espírito Santo. Então, eu já quero que você preste muita atenção. Se você quiser pegar um caderno, uma caneta para anotar, vai ser muito bom para você. E antes de nós começarmos, eu já quero te pedir, já se inscreva, já compartilha com aquele seu amigo que você quer que seja santo, que você, o pessoal do seu grupo de oração, manda no grupo do seu grupo de oração, no grupo da sua comunidade, para a gente fazer essa formação, tá bem? E não se esqueça de deixar o seu like, tá? Porque aí você vai estar ajudando este apostolado da nossa comunidade Unos a crescer, a se desenvolver. Então hoje nós vamos entender os dons do Espírito Santo. Nós vamos falar aqui a importância e a necessidade, vamos gastar um bom tempo com isso. Depois nós vamos falar sobre a questão dos números dos dons do Espírito Santo. E depois as funções específicas de cada dom que nós vamos estar tratando. Então a gente vai falar de todos os dons importantes, né? A gente vai falar do dom da sabedoria, nós vamos falar do dom do entendimento, o dom da ciência, o dom do conselho, o dom da piedade, o dom da fortaleza e o dom do temor de Deus. E nós vamos encerrar a formação de hoje falando sobre os frutos e as bem-aventuranças, tá? Os frutos do Espírito Santo e as bem-aventuranças. Então, para a gente já iniciar, eu já quero te convidar a fazer um momento de oração. Vamos rezar uma Ave Maria, para que nós possamos estar com o coração aberto e que você, meu irmão, você, minha irmã, possa receber a graça do Espírito Santo para conseguir compreender, tá legal? Então vamos juntos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Então vamos começar aqui falando sobre a importância e a necessidade dos dons do Espírito Santo. O Padre Antônio Roio Marim vai dizer o seguinte: as virtudes infusas, apesar de serem estritamente sobrenaturais, como já explicamos, não bastam para nos fazer viver em toda a sua perfeição a grandeza, a vida divina, própria do cristianismo na graça. Ou seja, não é suficiente, né? Precisa de algo a mais para nos ajudar. Precisamente por se tratar de uma vida verdadeiramente divina. Portanto, infinitamente superior à vida puramente natural ou humana, qualquer elemento humano que se mescle a ela apaga de alguma forma seu brilho e esplendor. Sem dúvida alguma, as virtudes infusas podem atuar e atuam sobrenaturalmente, fazendo-nos viver a vida divina própria da graça, embora não em toda a sua força e perfeição. Para isso, necessita da ajuda e da colaboração dos dons do Espírito Santo, pela razão que explicaremos imediatamente. Então veja, as virtudes, elas ajudam, elas fazem um monte de coisas, mas sem os dons do Espírito Santo, ela não é capaz de produzir claramente, produzir profundamente os seus dons, né? Os seus frutos. Então, as virtudes infusas, de fato, movem-se e governam pelo próprio cristão na graça. Ou seja, é necessário o estado de graça. Tá? Toda vez que a gente falar das virtudes, toda vez que a gente falar dos dons, entenda que nós estamos em estado de graça. Sempre tem que ter este olhar, ok? Enquanto iluminadas
pela fé, a razão natural está 1000 vezes acima de si mesma, abandonada às suas próprias luzes naturais. Nesse sentido, as virtudes infusas se encontram muito acima das virtudes naturais, ou das virtudes adquiridas, como nós já falamos outras vezes, que são governadas pelas luzes sobrenaturais da fé. Então, as virtudes sobrenaturais, elas vêm das virtudes das luzes sobrenaturais da fé. As verdades de fé, né? Então, que verdades são essas? São os dogmas, é o catecismo, é aquilo que você aprende. Então, você tem que gastar um tempo com a catequese. E nós vamos trazer um quadro, né, já deixando aqui de primeira, nós vamos trazer um quadro de pergunta e resposta, né, com o catecismo. Vai ser pequenas doses, né? A gente vai utilizar o YouCat. É um vídeo mais curto, né? É um videozinho mais curto. Apenas, não é para aprofundamento, é apenas para pincelar, né? A gente já tem aí grandes catequistas na igreja. Nós só vamos pincelar alguns pontos da fé, tá? Então nós vamos usar o catecismo no YouCat, né? Que está em formato de perguntas e respostas, para que você possa ter aí um fruto a mais sobre a fé. Então, ali você vai estar tirando as verdades sobrenaturais, aquilo que a igreja acredita. Por exemplo, o que é o céu? Né? O céu é um lugar? O céu é um estado? O que é o céu? O que é a comunhão dos santos? Veja, o que é acreditar em Deus? Será que Deus existe? São conceitos catequéticos, você tá ligado? Que a gente vai estar utilizando. Então a gente vai aprender isso com esse novo quadro que nós vamos lançar em breve, com pequenos vídeos, pequenas doses de vídeos. Mas dentro dessa formação é importante que você saiba que as virtudes são nutridas pelas verdades sobrenaturais. As verdades sobrenaturais, as luzes sobrenaturais da fé. Por isso as virtudes infusas são muito mais finas e exigentes do que as adquiridas. Veja, um detalhe aqui também. Quando nós falamos de virtudes infusas, é as virtudes que Deus nos deu, tá? As verdades, as luzes que Deus nos deu. Mas não exclui que você precise conhecê-las. Que você precise saber o que elas são. Porque se você não sabe para que serve um crucifixo, você pode ser confrontado aí por uma pessoa falando que Deus, na Bíblia, proíbe a criação de imagens. E você não sabe combater isso, você acaba perdendo sua fé. Sendo que na própria Bíblia também tem Deus ordenando a construção de imagens. Tá? Então é importante que você tenha essa noção. Aí temos um ponto aqui também que eu quero trazer. O padre Antônio Royo Marim vai trazer a seguinte frase pra gente. A fé mostra à alma maravilhas que rebaixam e muito as luzes da razão natural. O amor natural ao próximo não vai longe ao ponto de dar a própria vida por ele. Você não chegaria ao... ninguém chegaria ao ponto de fazer isso daqui por alguém. Ninguém. Ao ponto de entregar a própria vida. Ao ponto de dar o seu próprio ser pelo outro. Isso só foi possível pela caridade sobrenatural. Então, as virtudes, em seu mecanismo e funcionamento, se mistura inevitavelmente a um elemento humano, que é a nossa própria razão natural, ainda que iluminada pela fé.
A própria razão natural, no caso, é o nosso jeito de pensar. Tá? A virtude natural da temperança evita tudo o que pode prejudicar a saúde do corpo ou a reputação perante os demais. Mas nada sabe de mortificações ou imolações voluntárias pelo bem espiritual próprio ou alheio. Em imitação ao divino Criador crucificado. As virtudes infusas são evidentemente muito mais finas e perfeitas do que suas correspondentes, que são as virtudes naturais, né? Mas, como nós falamos, ela é um mecanismo de funcionamento de santidade. Embora sob influência e impulso da graça atual, sem a qual a razão humana, mesmo informada pela fé, não pode fazer absolutamente nada de ordem sobrenatural, a razão iluminada pela fé, ao reger e governar por si mesma as virtudes infusas sob o impulso de uma graça atual, imprime forçosamente e inevitavelmente uma modalidade humana, posto que essa modalidade é própria e característica da razão humana, mesmo iluminada pela fé. Não há outra. Quando nós temos aqui uma virtude infusa operando pela luz natural da razão, né? uma luz natural, sobrenatural da fé, da graça, nós temos a ação sobrenatural. Agora, quando nós agimos apenas com a virtude humana, aquilo pode ser que nem sirva para a sua santidade. Olha um exemplo aqui. Um exemplo bem claro. Você pode ser casto por dois motivos. Eu posso ser casto para economizar dinheiro. Ora, eu estou praticando a virtude da castidade, mas a finalidade dela não é a finalidade sobrenatural. E o motivo da sua ação também não é sobrenatural. É uma finalidade e um fim, né, um objetivo, né, um motivo egoísta e autocentrado. Motivado, inclusive, por um pecado, por um vício, que é o quê? A ganância. Eu quero ter mais dinheiro. Eu quero economizar mais dinheiro. Agora, eu posso ser casto por outro motivo. Eu posso ser casto para ofertar a minha castidade a Deus, para que quando eu estiver casado, eu tenha a castidade matrimonial com minha esposa. Veja, a castidade não cessa no casamento. Ela só muda o jeito. Existe uma castidade matrimonial. A castidade matrimonial é a castidade onde você vive o relacionamento com sua esposa, mas somente com ela e somente com a intenção de unir e procriar. Né? De se unir e de perpetuar a geração. Não existe outra finalidade. Não existe um terceiro objetivo. Não é para ter prazer. O prazer ele é uma consequência, entende? Por exemplo, você pode ter prazer rezando. Você pode ter prazer fazendo exercício físico. Mas é consequência. É consequência daquele ato. Ele não pode ser o objetivo principal, entende? E aqui a virtude sobrenatural, ela é sobrenatural em todos os aspectos. Ela se dirige a Deus. O motivo dela é Deus. Então, continuando, o Padre Antônio Rui Marinho vai dizendo aqui:
Estas reclamam por sua natureza uma atmosfera ou modalidade divina, para desvelar em todo o seu esplendor suas maravilhas, virtualidades, suas maravilhosas virtualidades divinas. Por isso, enquanto estiverem submetidas à modalidade humana que lhe imprime a razão natural, as virtudes infusas não respiram a plenos pulmões, por assim dizer. E é impossível que nessas condições alcancem seu perfeito desenvolvimento. Enquanto uma atmosfera ou modalidade plenamente divina não venha a lhe dar o oxigênio puro e exigente por sua própria natureza de virtudes sobrenaturais ou divinas. E aqui vem um ponto. Este é o papel dos dons do Espírito Santo e sua razão de ser. Também eles são hábitos naturais ou infusos. E nesse sentido, coincidem genericamente com as virtudes infusas, que sempre a acompanham. Mas seu mecanismo e funcionamento é completamente distinto. Não é a razão humana iluminada pela fé quem os governa e regula, senão o próprio Espírito Santo, utilizando-os como seus instrumentos diretos e imediatos. Ou seja, os dons do Espírito Santo não dependem da razão humana. É o próprio Espírito Santo quem age. E você pode pedir esses dons. Você deve pedir esses dons. Aliás, você já tem esses dons, mas você tem que colocar em exercício. Então peça que Deus coloque eles em exercício. O Espírito Santo, ao utilizar os dons... É ele quem move diretamente na razão humana. E não a razão humana. O Espírito Santo, ao utilizar os dons diretamente por si mesmo, lhes imprime sua modalidade divina, que é própria e específica do mesmo Espírito, como é evidente. Assim, um ato sobrenatural procede dos dons do Espírito Santo. Não somente é sobrenatural quanto a sua essência, também o é das virtudes infusas. Senão, enquanto ao modo, nesse sentido, supera imensamente em qualidade e perfeição o ato das virtudes infusas submetidas ao governo da simples razão natural iluminada pela fé. Então, a luz da fé, ela é importante, mas quando você utiliza a graça sobrenatural, os dons do Espírito Santo, para te ajudar a crescer nisto, né? É Ele que vai mover em você, é o Espírito Santo que vai mover em você. Então, por exemplo, por que a igreja recomenda que você reze ao Espírito Santo antes de fazer uma leitura? Porque não pode ser você a fazer a leitura, não pode ser você a fazer ali a sua oração, a sua lectio divina, a sua prece. Tem que ser o Espírito a agir em você, para que seja sobrenatural e você consiga crescer. E você possa oferecer-se a Deus. Poderíamos comparar as virtudes à harpa sobrenatural, com mais de 50 cordas, que Deus entrega à alma, em estado de graça, para que a toque e tire dela harmonias divinas, que são os atos sobrenaturais. Mas, como o artista que maneja a harpa, a própria razão humana é muito torpe e míope, mesmo sob a luz da fé, resulta numa melodia desafinada e imperfeita. Se pratica a virtude até certo ponto, contanto que não se exija demais. Até que chega o momento em que o próprio Espírito Santo toca por si mesmo a harpa das virtudes infusas, através de seus próprios dons. E então sai da alma uma melodia bela, absoluta, divina, heróica, perfeita, dos verdadeiros santos. Então é quando o cristão começa a viver em toda a sua plenitude sua filiação divina. Começa a viver explicitamente como disse São Paulo na carta aos Romanos.
Todo aquele que se deixa conduzir pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Então, gente, veja, antes de eu passar aqui, vamos dividir isso aqui, tá? Existem dois momentos na vida espiritual. Havia a ascética, ou os principiantes, e havia mística, ou os avançados, tá? Existem essas duas etapas da vida espiritual. Resumindo, né? Até a terceira morada é tudo principiante. Até a terceira morada. É o que nós deveríamos estar. Nós deveríamos estar na terceira morada. Mas muitos de nós estamos na primeira ou fora das moradas, né? Então, até as terceiras moradas é os principiantes. Os outros são avançados, são a via mística. A partir da via mística é mais Deus quem faz. Mas na parte ascética, nos principiantes, exige o nosso esforço. Tá? Exige o nosso esforço, exige nosso empenho, o nosso ímpeto ali. Então, por exemplo, quando eu escrevi esse livro aqui, o Ascese, quando eu escrevi esse livro, eu escrevi para me ajudar a começar a ter uma vida de santidade. A fazer literalmente ascese, a fazer literalmente um esforço, um exercício, como a palavra ascese significa. Tá? Então, aqui o que acontece? Os dons do Espírito Santo, eles agem em dois momentos. O primeiro momento é nessa fase ascética. Ele vem como auxílio. Ele vai te ajudar. Ele vai te conduzir. Mas o esforço é teu. Não vai querer colocar tudo nas costas de Deus. Tem o seu esforço. Tem aquilo que você tem que fazer. Então, bora fazer. Bora fazer. Já tem um outro detalhe também. Há na alma humana, né? Existe na alma humana um critério muito específico, muito especial. Quando você se une a Deus, Deus começa a fazer em você. E você quem vai colaborar agora. Você não vai mais fazer. Você não toma mais as iniciativas. É Deus quem começa a agir em você. Às vezes, você não vai estar num momento de oração e vai surgir um momento de oração. Vai surgir uma inspiração. Vai surgir uma verdade de fé para você meditar. É o Espírito Santo agindo. Ok? Tá. Vamos lá agora descobrir quantos dons existem. É clássico o texto de Isaías. Então, em Isaías 11, do 1 ao 3, o profeta vai dizer: um broto vai surgir do tronco seco de Jessé. Das velhas raízes um ramo brotará. Sobre ele há de pousar o Espírito do Senhor. Espírito de sabedoria e compreensão. Espírito de prudência e valentia. Espírito de conhecimento e temor do Senhor. No temor do Senhor estará sua inspiração. Palavra do Senhor, graças a Deus. Veja que este texto ele já traz algumas virtudes. Tá? Sabedoria, compreensão, prudência, valentia, conhecimento, temor. Né? Então ele traz algumas inspirações, alguns dessas virtudes. E o padre Antônio Romarim vai dizendo isso daqui. Este texto é claramente messiânico e fala propriamente só do Messias. Mas não obstante, os santos padres e a própria igreja estende-o também aos fiéis de Cristo, em virtude do princípio universal da economia da graça enunciada por São Paulo, quando disse: pois ao que ele conheceu desde sempre, também o predestinou e a se configurarem com a imagem de seu Filho.
para que este seja o primogênito numa multidão de irmãos. Né? De onde se insere que tudo quanto há de perfeição em Cristo, nossa cabeça, se é comunicável, se encontra também em seus membros unidos a Ele pela graça. É evidente que os dons do Espírito Santo pertencem às perfeições comunicáveis de Deus. Tá? Tendo conta, ademais, a necessidade que temos dele para a nossa santificação. Os dons do Espírito Santo são 7. Então já vai anotando aí. Os dons do Espírito Santo são 7. Não estamos falando dos dons carismáticos. Ok? Os dons carismáticos são outros, tem outras coisas envolvidas. Nós estamos falando dos dons do Espírito Santo, os dons infusos que nós chamamos. Vamos lá. Sabedoria, entendimento, ciência, conselho, piedade, fortaleza, temor de Deus. No texto massorético de Isaías, falta o dom da piedade, e repete-o 2 vezes, ou de temor, mas isso se deve à tradução, tá? Já que a mesma expressão hebraica pode ser aplicada a ambos os dons que foram mencionados. Ok? Agora vamos entender dom por dom, qual sua função específica, o que ele faz na sua vida, o que ele faz na sua alma. E aqui é importante que você preste muita atenção. Porque ele vai mudar a sua vida de oração. Você tem que usar esses dons a todo momento. Ok? Então vamos lá. Isso aqui é uma breve explicação dada aqui por Santo Tomás de Aquino. Tá? Ele pegou, o Padre Antônio Romarin compilou essas respostas em formas mais curtas para que a gente possa entender melhor. E mesmo sendo curtas, vocês vão ver que são bem completas. Então, começando com o dom da sabedoria. O dom da sabedoria aperfeiçoa maravilhosamente a virtude da caridade, dando-lhe a respirar o ar ou modalidade divina que reclama e exige sua própria condição de virtude teologal perfeita. Por sua divina influência, as almas amam a Deus por um amor intenso, por certa connaturalidade com as coisas divinas, que as funde, por assim dizer, nas profundidades insondáveis do mistério trinitário. Vem tudo através de Deus. Vem tudo através de Deus. Ou seja, enxerga tudo através de Deus. E julgam tudo por razões divinas, com senso de eternidade, como se houvessem ultrapassado as fronteiras do mais além. Perderam por completo os instintos do humano e se movem unicamente por certo instinto sobrenatural e divino. Nada e nem ninguém pode perturbar a paz inefável de que gozam o íntimo da sua alma, as desgraças, enfermidades, perseguições e calúnias. Nada as deixam completamente imóveis e tranquilas, como se estivessem na eternidade. Não lhes importa nem afeta nada quanto ocorra neste mundo, a não ser que esteja relacionado com a glória de Deus, que é seu único anelo e preocupação. Já começaram sua vida na eternidade. Algo disto queria dizer São Paulo quando escreveu sua carta aos Filipenses, dizendo: Nós, porém,
somos cidadãos dos céus. Gente, o que é o dom da sabedoria? É um saber de Deus. As coisas, elas começam a ter um sabor de Deus. Um saber aqui não é um saber de conhecimento. É um saber de experiência. Você experimenta Deus em todas as coisas. É um saber sobrenatural. Ninguém te contou. É um saber que vem da própria presença de Deus. Ok? Por exemplo, você olha para essa cruz, você não vai entender que é alguém morto numa cruz. Não, você vai estar entendendo que ele é a representação daquele que me salvou. É uma representação de salvação. Porque você olha com um olhar de sabedoria. Porque Deus que te revela que foi por isso que ele fez. O dom do entendimento. O dom do entendimento aperfeiçoa a virtude da fé, dando-lhe uma penetração profunda dos grandes mistérios sobrenaturais. Quais são esses mistérios? Por exemplo, aqui, a inabitação da Trindade, o mistério da redenção, a nossa incorporação a Cristo, a santidade de Maria, o valor infinito da Santa Missa e outros mistérios semelhantes que adquirem, sob a iluminação do dom do entendimento, uma força e eficácia santificadoras verdadeiramente extraordinárias. Estas almas vivem obcecadas pelas coisas de Deus, que sentem e vivem com máxima intensidade que pode dar de si mesma a uma alma peregrina ainda na terra. O que o dom do entendimento ou da inteligência faz na alma? Ele faz entender, né? Ele faz entender as virtudes sobrenaturais. Inteligir. Né? A pessoa inteligente, ela é aquela pessoa que adquire conhecimento. Certo? Aqui você ganha um conhecimento de Deus, dos mistérios de Deus. Então você olha para a cruz, vamos usar a cruz de novo, e ela não é só uma representação. Você entende que ela foi pelo meu e seu pecado. E que nela, Deus trouxe todos os pecados do mundo de forma pessoal, desde o primeiro ao último pecado que for cometido no mundo, e pagou na cruz com preço infinito. Ele aprofunda a sua visão. Ele mostra além do que você vê. Esse dom do entendimento, da inteligência, mostra além do que você vê. O dom da ciência aperfeiçoa, em outro aspecto, a mesma vida de virtude da fé, ensinando a julgar retamente as coisas criadas, vendo em todas elas a marca ou vestígio de Deus, que manifesta sua beleza e sua bondade infalíveis. A alma de São Francisco de Assis, iluminada pelas claridades divinas do dom, via todas as criaturas como seus irmãos, inclusive nos seres irracionais ou inanimados. O irmão lobo, a irmã flor, a irmã fonte, a irmã morte. O mundo tem por insensatez a loucura, o que é sublime sabedoria perante Deus. Então, o dom de ciência, ele é um dom de, não só um dom de você entender que Deus está nas criaturas, como foi o exemplo aqui. Não é isto. É um dom que te faz agir em Deus, né? Dar uma resposta em Deus. Então você sabe
que em todo lugar Deus está. Pela presença de imensidade que nós falamos na aula passada. E ela te faz reconhecer, experimentar, conhecer a presença de Deus nas criaturas. E agir de modo, agir conforme o modo que Deus desejaria que nós agíssemos. O dom do conselho. E aqui eu quero dar um adendo. Não é um conselho para o outro, tá? É um conselho para si mesmo, digamos assim. Presta magníficos serviços à virtude da prudência. Não só nas grandes determinações que marcam a orientação de toda a vida, vocação, eleição de Estado, mas até nos pequenos detalhes de uma vida, em aparência monótona e sem transcendência alguma. São palpites, golpes de vista intuitivos, cujo acerto e oportunidade se encarregam mais tarde de averiguar os acontecimentos. Para o governo de nossos próprios atos e reto desempenho de cargos diretivos e de responsabilidades, o dom do conselho é um preço e um valor incalculáveis. É quando você... É como se fosse uma intuição. Tá? Ele, inclusive, utiliza esse termo, né? É como se fosse uma intuição. É um golpe intuitivo, como ele diz. Você reza. E você vai fazer algo. O dom do conselho age em você para te mostrar aquilo que é mais agradável ao coração de Deus. Você quer ser sacerdote ou casado? E ali vem para você uma inclinação do que é mais vontade de Deus, o que é mais agradável ao coração de Deus para você. Para você. Entende? Qual o plano de Deus para você? Será que eu compro ou não compro um carro? Aí vem essa inspiração. Olha, agora não é hora. Então, vem a prudência, governado pelo dom do conselho. E não é que agora você vai ouvir alguém falar. A sua intuição. Deus vai agir na sua intuição, nos seus palpites. Entende? Prudência não é medo, tá, gente? Prudência não é agir por medo ou não agir por medo. Prudência é agir da maneira certa e na hora certa. O dom de piedade aperfeiçoa a virtude da justiça, cujas virtudes derivadas é precisamente a piedade. Tem por objetivo exercitar na vontade, por instinto do Espírito Santo, um afeto filial para com Deus, considerado como Pai amantíssimo, e um profundo sentimento de fraternidade universal para com todos os homens enquanto nossos irmãos e filhos do mesmo Pai, que está nos céus. As almas dominadas pelo dom da piedade, experimentam uma ternura imensa ao sentirem-se filhos de Deus, e sua prece favorita é o Pai Nosso que estás nos céus. Vivem inteiramente abandonados a seu amor e sentem também uma ternura especial para com a Virgem Maria, sua doce mãe, ao Papa, o doce Cristo na Terra, e a todas as pessoas nas quais trilha uma luz da vida, da divina paternidade, o superior, o sacerdote. Então, o dom da piedade, ela vai agir com amor, né? Com justiça para aquelas pessoas, né? Que tanto na sua vida, na sua dedicação com Deus, em primeiro lugar, vai agir com maior zelo, com maior carinho, com maior justiça, dando a Deus aquilo que é merecedor, aquilo que Ele merece, aquilo que... Não que Deus mereça, né? Deus não merece, Ele é digno das coisas. Porque merecer, você tem que fazer algo para. E Deus não precisa fazer nada. Tá? Deus por isso Ele é digno. E aí nós temos em nós, isso eu aprendi no Catequese com Farofa,
Eu me considero um caroneiro, né? Eu aprendi com o Catequese com Farofa, Deus é digno. Então ele não merece, ele é digno, ele tem aquela graça, ele tem aquela paixão que nós devemos honrá-lo pela sua natureza, pela sua essência. Então você, como um bom filho, movido pelo dom da piedade, você vai honrar porque é justo. Você vai honrá-lo na Eucaristia porque é justo. Você vai honrá-lo nos seus irmãos porque é justo. Porque Deus ama aquela pessoa, então você vai honrá-la. Você vai honrar o padre, você vai honrar o bispo, o papa, porque eles são dignos de honra. Não é, e mesmo que você não concorde, você o honra de qualquer jeito, de qualquer forma, você o honra, porque Deus o ama. E Deus constituiu o sacerdote com uma dignidade que você não vai possuí-la, se você não for, né, se você não for ser sacerdote. Aliás, eu quero saber se tem algum sacerdote que nos acompanha aqui no YouTube. Coloca no comentário, se você for um sacerdote, um seminarista, coloca no comentário pra gente. Coloca nos comentários, pra gente saber. Pra gente rezar por você, né, pela sua vocação, para que você persevere. E se você for um sacerdote, nós vamos pedir a sua bênção também. Nós vamos pedir a sua bênção. Então entenda, a piedade não é só fazer oração. Não é só dedicação. É amar de um jeito que você honra a Deus com sua justiça. Veja que não está nem ligado com a virtude da caridade, está ligado com a virtude da justiça. Tá? Piedade é a justa medida de tratamento. Pessoa piedosa é aquela pessoa que trata Deus como ele é digno de ser tratado. E por consequência, também os outros. Tá? Dom da fortaleza. O dom da fortaleza reforça incrivelmente a virtude de mesmo nome. A virtude da fortaleza. Fazendo-a chegar ao heroísmo, mais perfeito em seus dois aspectos fundamentais, a resistência e a persistência frente a toda classe de ataques e perigos, e a cometida viril do cumprimento do dever, apesar de todas as dificuldades. O dom da fortaleza brilha em frente dos mártires, dos grandes heróis cristãos, e na prática calada e heróica das virtudes da vida cristã, ordinariamente, constituem um heroísmo do pequeno e uma espécie de martírio às alfinetadas, com frequência mais penosos que o grande heroísmo e o martírio entre dentes das feras. Então, a virtude da fortaleza vai nos ajudar a resistir e persistir. Ela fortalece a virtude da fortaleza. O dom da fortaleza fortalece a virtude da fortaleza. Tá? O dom do temor. Nós temos uma mania terrível de achar que o dom do temor é ter medo de Deus. Mas na verdade não é. Veja, o dom do temor, por fim, aperfeiçoa as virtudes primárias, a virtude teologal da esperança, arrancando a raiz do pecado e da presunção, que se opõe diretamente a ela por excesso, e nos faz apoiar unicamente no auxílio onipotente de Deus, que é o motivo formal da esperança. Secundariamente, aperfeiçoa também a virtude cardeal da temperança, já que não há nada tão eficaz para frear o apetite desordenado dos prazeres como o temor dos castigos divinos. Os santos temiam antes a menor possibilidade de pecado, porque o dom do temor lhe fazia ver com clareza a grandeza e majestade de Deus, por um lado, e a vileza e degradação do pecado, por outro. Santa Teresa de Jesus lhe arrepiavam os cabelos quando pensava na grandeza e majestade de Deus, ofendidas por nossos pecados. Ah, não, eu tenho medo do inferno. Não é isto. Não é isto. Não é por atrição que a pessoa tem o dom do temor.
O que é atrição? Ter medo das penas. Ter medo das consequências ruins do pecado. Não, a pessoa ela tem um amor tão grande por Deus que ela tem medo de desonrar a Deus, de ofender a Deus. Não por causa da pena, mas em vista da sua majestade, em vista da sua dignidade. Deus é tão grande, mas tão grande, que eu não quero manchá-lo, eu não quero ofendê-lo. Ele é tão bom que eu não quero ofendê-lo. E aqui vamos já ao último parágrafo, né, ao último ponto da nossa formação, que é os frutos e as bem-aventuranças. Quando a alma corresponde fielmente à moção divina dos dons do Espírito Santo, produz atos de virtudes sobrenaturais tão sazonados e perfeitos que chamamos frutos do Espírito Santo. Os mais sublimes e extraordinários correspondem às bem-aventuranças evangélicas, que marcam o ponto culminante e o coroamento divino aqui na terra, de todas as virtudes cristãs, e são já como o começo e prelúdio da bem-aventurança eterna. São Paulo enumera algumas dos principais frutos do Espírito Santo, como, por exemplo, a caridade, a alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, autodomínio. E diz que contra estas coisas não existe lei. Mas, sem dúvida alguma, não teve a intenção de enumerar todos. Repetimos, os atos precedentes dos dons do Espírito Santo, que têm caráter de especial qualidade e perfeição. Diga-se o mesmo das bem-aventuranças evangélicas. No Sermão da Montanha, Cristo assinalou 8. Pobreza de espírito, mansidão, lágrima, fome e sede, de justiça, misericórdia, pureza de coração, paz e perseguição por causa da justiça. Mas também podemos dizer que se trata de um número simbólico, que não reconhece limites. São as obras heróicas dos santos que os fazem experimentar um gosto, uma antecipação das bem-aventuranças eternas do céu. Gente, então, para a gente encerrar, para que você possa entender aqui com o final. Os frutos do Espírito Santo não são só estes que estão escritos. As bem-aventuranças não são só estas que estão escritas aqui. São o resultado da sua vida de santidade. Então, por exemplo, a gente pode olhar para São José del Rio, por exemplo. São José del Rio, quando ele disse: viva Cristo Rei! Viva Cristo Rei! Sabendo que ele seria morto, ele não estava usando só a fortaleza. Ele estava usando a virtude da coragem. Ele estava usando a virtude do martírio. Ele sabia que ele ia morrer. Entende? Então, a vida da pessoa, ele defendia a fé, então ele continuou também defendendo a fé. Ele era um defensor. Ele era um herói. Então, a vida da pessoa que traz as virtudes, os frutos, os dons. E é isto que você precisa também ter. Amém? Que Deus abençoe você. Nós nos vemos na próxima semana. Nós vamos tratar na semana que vem a terceira parte da nossa formação, já começando o caminho para a santidade. Então, é uma grande alegria ver vocês. Nós vamos começar falando sobre os sacramentos em geral. Que Deus abençoe. Não se esqueça de se inscrever no canal se você chegou até aqui e não se inscreveu e você gostou dessa aula. Se inscreva no canal, dá um like aí para ajudar a gente e que Deus te abençoe. Um beijo e tchau, tchau. Xixi.